E eu vou apresentar as pessoas aqui, embora dispensem todos de apresentações, porque, bom, começando pelo professor José Pedro Serra, que é professor catedrático de Estudos Clássicos da Universidade de Lisboa, tem numerosos ensaios sobre cultura, literatura e filosofia, entre os quais podemos lembrar Pensar o Trágico, um livro de 2006 que recebeu o prémio do PEN Club. À minha direita é a professora Maria Anderson Sousa Tavares, que já todos conhecem muito bem, e que, para além de ser filha, uma das filhas da Sofia, é professora aposentada de literatura na Universidade de Lisboa, tem uma obra crítica sobre vários autores portugueses e estrangeiros. Para além disso, é poeta, também é pintora, uma pintura dela se encontra no livro de poesia toda de Sofia, e é diretora da coleção Obra de Sofia, agora na Assírio e Alvim. E, portanto, é uma pessoa que tem um ponto de vista múltiplo, digamos assim, para a obra de Sofia. E à sua direita é Pedro Mexia, que é poeta, tem uma obra, recolheu sua obra poética em 2018 num volume intitulado Poemas Escolhidos, é crítico e cronista do Jornal Expresso, participa e é autor de vários programas radiofónicos e é consultor para a Casa Civil do Presidente da República e coordena a coleção de poesia da editora Tinta da China. Portanto, vamos agora dar início a esta mesa, na qual falta, infelizmente, um outro participante que estava previsto, que é Luís Miguel Sintra, mas que não pôde estar connosco. Mandou, contudo, uma mensagem que eu vou ler, porque parece-me apropriado. Caros amigos, não me sinto com coragem, nem consegui preparar-me para me juntar a vocês no encontro de Lagos sobre a Sofia. Não vão poder contar comigo. A bem dizer, só com uma reflexão e uma leitura profunda dos poemas da Sofia, que não tenho a possibilidade de fazer, julgo que me devia aventurar a dar opinião sobre tema de tanta responsabilidade, o sagrado. Tenho a certeza de que a Sofia é um poeta imenso, com uma capacidade para revelar o real na sua extraordinária economia de linguagem, que muito poucos poetas conseguiram. A revelação do sagrado é mais complexa e, sem falsa modéstia, não ousaria explicar nem comentar alguma coisa a esse respeito. Mas se lerem o poema Goa, diz mais do que a maioria dos doutores da Igreja sobre o sagrado. Coisas que, explicadas, deixam de ser o que são. Um abraço grande e os meus pedidos de desculpa. O poema Goa é este. Bela, jovem, toda branca, a vaca tinha longos, finos cornos, afastados como as hastas da cítara, e pintados, um de azul, outro de veemente cor-de-rosa. E um Deus adolescente, atento e grave, a guiava. Passavam os dois junto aos altos coqueiros, e ante a igreja barroca, também ela toda branca, em seu passar luziam os múltiplos e austeros sinais da alegria. Luís Miguel Sintra. Post-scriptum. Foi com duas palavras deste poema, austeros sinais, que demos nome a um espetáculo só com poemas da Sofia no Teatro Camões, no dia 10 de junho, a convite de Jorge Sampaio, com João Bernardo da Costa, durante a sua presidência da República. E para darmos início aqui aos nossos trabalhos, eu queria, já que a nossa mesa se intitula Poesia e Sagrado, lançar assim uma consideração à volta da qual eventualmente poderemos dialogar a seguir. Na minha perspectiva, na minha leitura, eu vejo, e Sofia diz isto muito claramente numa entrevista de 1991, uma fusão, uma presença contemporânea de imanência e transcendência. Aliás, a Sofia diz isso muito claramente no Nu na Antiguidade Clássica, que foi aqui várias vezes evocado. O declínio digamos assim, da civilização ou do pensamento do sagrado se dá, na perspectiva dela, quando se substitui a imanência à transcendência. Quando o espírito daquilo que podíamos chamar paganismo é substituído por um Deus transcendente, um Deus uno e transcendente.
E numa outra entrevista, este ponto de vista tem outros aspectos. É uma entrevista cujo título foi filologicamente modificado por Lectio Facilior, porque a entrevista é reproduzida com o título de Escrevemos poesia para não nos afogarmos no cais. Mas, na verdade, Sofia, que é um título um bocado surreal, mas a Sofia diz realmente nessa entrevista, e o título devia ser esse, Escrevemos poesia para não nos afogarmos no caos. O caos, não é? Se torna aquela substância líquida na qual é possível afogar. É uma presença, digamos assim, daquela inquietação que provém de um profundo mistério. Mas o caos a que Sofia se refere, sempre na Antiguidade Clássica, isto é dito muito claramente, é um caos que permite o caminho para o cosmos. E é um caos que permite a ordenação. E como é que acontece essa ordenação, a meu ver, na obra de Sofia? Através daquilo a que também se fez referência hoje de manhã, que é a religação. A atenção às coisas, aquela própria presença do real que eu descobria, como ela diz, que é um momento epifânico das coisas para quem observa, para quem é uma atenta antena, para quem está atento. Nesta religação eu vejo a componente, digamos assim, do paganismo em Sofia, porque ela diz várias vezes, não és tu quem anda nas paisagens, é Apolo, é Diónisos que passa nas paisagens, que atravessa nas paisagens. Em Sofia, essa presença do real, essa potência das coisas e que ela reconhece é uma coisa que está ligada à imanência. E, portanto, a religação, que é uma das possíveis etimologias para religio, para a religião, para quem está religado, para quem está fortemente ligado às coisas, é justamente neste sentido. Só que nela, esta imanência, eu acredito, convive com uma transcendência que ela concilia com estas coisas. E esta transcendência, o poema Caminho da Manhã, como nós vimos hoje, termina justamente com esta frase. Lá escutarás o silêncio, lá se erguerá como um canto o teu amor para as coisas visíveis, perante o grande Deus invisível. O Deus invisível, uno, transcendente, está relegado no céu. E a sua imagem, de alguma forma, reverbera numa imanência que não é dele, mas é das próprias coisas que com ele estão ligadas. Portanto, como dizer, uma fidelidade ao terrestre, como ela diz, que revela vários outros patamares de importância. Já houve várias considerações que se fizeram sobre estes temas. Por exemplo, Eduardo Prado Coelho, num ensaio que se chamava Sofia Lógica e Lírica, título da Brasília, tirado de um verso de Brasília, defende esta parte do paganismo muito claro, muito antitético a uma transcendência única e unívoca. Por outro lado, houve um outro livro recentemente escrito, que é mesmo assim, chama-se Uma Leitura Teológica da Poesia de Sofia de Melo Braine Erandas, em que o autor, Emanuel Brandão, tenta fazer esta reconciliação, dá um primeiro passo neste sentido de reconciliação deste paganismo, que não é tout-court uma religião para Sofia, mas é qualquer coisa que ela articula com aquele catolicismo que ela dizia, sou uma católica anarquista, ou várias vezes repetia, uma vez disse, a quem perguntava se rezasse, ela dizia, eu nunca gostei de repetir fórmulas, às vezes, ao tentar dormir, digo coisas a Deus, que é uma coisa que a põe quase no mesmo patamar, quase no mesmo nível e a discutir, digamos assim. Portanto, esta essência da vivência individual, esta presença forte das coisas, parece-me um ponto de partida para estas outras dimensões. E, com isto, eu calo e dou a palavra ao professor José Pedro Serra. Obrigado.
até para não ultrapassar o tempo, para me impor um rigor. Sr. Presidente da Câmara, embora em suspensão, dadas as razões eleitorais, ao Centro Nacional de Cultura e, naturalmente, à Maria Sousa Tavares e também à Sofia, quero dar os meus cumprimentos, os meus agradecimentos. É um gosto estar aqui presente. Não me alargo nos agradecimentos, são inversamente proporcionais à largueza do coração, dado o tempo curto de que disponho. A proposta do tema para este painel sinto vasto como um universo e complexo como um labirinto. Na verdade, não sei se por malandrice final do colóquio, apresentam o tema sobre o qual se poderia fazer um colóquio ou vários colóquios. Essa noção labiríntica, esse conteúdo de múltiplas veredas que de alguma forma atrapalham, pelo menos a mim, aqueles que participam no colóquio, deriva fundamentalmente de 3 aspectos. Em primeiro lugar, porque supõe uma reflexão sobre o que é poesia. Em segundo lugar, porque supõe uma reflexão sobre o que é o sagrado e a sacralidade. E, em terceiro lugar, pressupõe o exercício de vinculação entre o poético e o sagrado na obra concreta de Sofia. Não é, pois, coisa de que nos atrapalhe pouco. Perante este, de algum modo, estonteante cruzamento de temas, limito-me apenas a seguir ou a tentar rasgar um percurso de pensamento. E tentando simplificar, talvez toscamente, mas tentando simplificar aquilo que é possível simplificar. Não vou discutir aqui o que é a poesia, tomando, neste caso, um atalho de acordo com o qual a poesia é aquilo que está na obra de Sofia. É isso que nós vamos discutir. O que quer que seja, refere-se a esse elemento concreto que é a obra criada por Sofia. Qualquer que seja a sua natureza. Quanto à questão do sagrado, porém, não há como a iludir. Como pensar, então, a relação da poesia e da poesia de Sofia, isto é, da sua obra, e o sagrado? Proponho 3 caminhos para entender o sagrado. 3 acessões fundamentais. Diz-se, na primeira acessão, de alguma coisa que é sagrada quando ela pertence a uma ordem de coisas separada. E, nesse sentido, apoio-me, de resto, na tradicional oposição entre o profano e o sagrado. Uma ordem de coisas separada, mas também reservada e, de algum modo, até proibida. É certo que muitas vezes essa ordem do reservado, do proibido, é rapidamente vestida pela ordem do religioso. Mas eis para um facto para o qual julgo que merece a pena alguma reserva e alguma calma. E voltarei a este aspecto. A perspectiva moral com que, e é a segunda perspectiva, com que muitas vezes se utiliza o termo sagrado. Assim se pode dizer que a vida humana é sagrada, como mais prosaicamente se pode dizer que o almoço às terças-feiras com os amigos é uma coisa sagrada. Ora, a perspectiva moral, relativamente à qual pouco simpatizo, na verdade fixa-se num elemento exterior, até porque o valor nunca é separável
nem da perspectiva que o avalia, e por isso o valor depende sempre do ponto de vista do avaliador e ainda do critério com que avalia. Essa noção de moralidade valorativa parece-me, obviamente, longínqua da obra de Sofia. Por fim, numa terceira acessão mais técnica, diríamos mais precisa, diz de uma coisa que é sagrada quando ela pertence propriamente a um culto concreto e a um culto específico. Enfim, nesse sentido, poderá falar-se, por exemplo, da música sacra. Também aí me parece totalmente descabida a aplicação, nesta ascensão, da palavra sagrado à obra de Sofia. Voltamos, pois, à primeira acessão, aquela que aponta o sagrado para uma dimensão reservada, uma ordem reservada, eu diria proibida mesmo. Embora muitas vezes se vista essa sacralidade com as vestes do religioso, expressas ora em dogmas, ora em crenças, ora em rituais, justamente deveríamos colocar alguma reserva nesse salto porventura precipitado. Dizia-me o meu colega Fernando Cabral Martins há pouco que a afirmação que o tolhia particularmente do nu na Antiguidade Clássica era a afirmação segundo a qual Sofia dizia que o divino precede os deuses. Esta prudência relativamente ao modo como aceitamos e compreendemos o sagrado liga-se diretamente ao sentido etimológico da palavra sagrado e, de um modo, a meu ver, muito satisfatório, justamente mantém-lhe a ambiguidade original, etimológica. Porque, de acordo com os vários usos primeiros do sacer, de onde vem a sacralidade e o sagrado, o sacer, o sagrado, é aquilo que não pode ser tocado sem manchar, sem macular e sem ser ele próprio maculado. Significa isto, que não só o que está separado é intocável, reservado, porventura recôndito e obscuro, como o sacer contém em si a ambiguidade do que é magnífico e do que é terrível, do que é sagrado e do que é maldito. Isto é, no regaço do sagrado encontramos a dimensão sacrossanta, o sacerdote, o sacrifício, mas também o sacrilégio, o sacrílego, o criminoso. Ora, justamente, é talvez neste sentido que podemos olhar para a poesia de Sofia nesta ambiguidade. Eu sei, e é costume dizer-se, falar-se e sublinhar-se, e com razão, a dimensão solar, luminosa, brilhante da poesia de Sofia, homérica, feita dessa solaridade clara, dessa luminosidade primeira. É verdade. Mas talvez seja possível, talvez seja mesmo justo falar-se, no sentido em que o afirmei, do sagrado na poesia de Sofia. Aquilo que, a meu ver, revela melhor essa ambiguidade está justamente não apenas nos seus poemas, mas na arte poética que os sustenta e que é justamente o nu na Antiguidade Clássica. E aí, e não me quero repetir, a experiência fundamental
é, a meu ver, a experiência da madrugada. De facto, Sofia é congenitamente homérica. E se a experiência da madrugada revela o espírito grego, de alguma forma, ela também nos ajuda a compreender essa ambiguidade da poesia de Sofia. Refiro-me àquela madrugada que é como o sorriso da manhã, o sorriso cor de açafrão, esse rasgar dos dedos róseos que vem interromper a noite escura que tudo aproxima e funde, primeiro dando uma coloração pálida aos entes e aos seres, e depois iluminando a árvore próxima, e depois, finalmente, mergulhando tudo, árvores próximas e árvores longínquas, no mesmo banho de luz solar. Pouco me importa que essa mordida, porque é isso talvez o que o poeta faz, esse morder criminoso a seu jeito, na ordem do magnífico e do maravilhoso, na ordem do sagrado, na ordem do recôndito, porque afinal o poeta é esse revelador, como é a madrugada. Pouco me importa neste momento se isso é feito a partir do gesto prometaico de quem arranca o fogo às mãos dos deuses, ou se ao contrário, é antes, em vez desse gesto violador e orgulhoso, é uma espécie de violação passiva, mais própria do sofredor de uma embriaguez que é fruto de uma bebida sublime que lhe foi dado em excesso. Deixo isso por tratar. O que quero dizer, porém, é que justamente esse cruzamento entre o criminoso e, ao mesmo tempo, o sagrado, ou seja, essa ordem recôndita, obscura, que está latente naquilo que é, no fundo, o olhar evidente das coisas. E por isso, desde Homero, o poeta é sobretudo um homem cego, porque, tal como Homero o seria, Homeron, significa aquele que não vê, porque aquele que não vê o que é próximo é justamente aquele que pode ver o que é longínquo e recôndito. É justamente aí que me parece que as coisas se podem cruzar. E quero apenas citar 3 brevíssimos, não são 3 versos, mas pouco mais, chamando a atenção para a contradição, eu diria quase maldita, uma contradição que é uma espécie de polarização contraditória, que pode ser quer na ordem da intimidade amorosa ou sentimental, quer da ordem da compreensão antropológica do que é o homem, quer na ordem cósmica. Este parece-me esse dilacerar interior de uma análise íntima. Em nome da tua ausência, construí com loucura uma grande casa branca e ao longo das paredes te chorei. Não é lugar para comentar se é que esta poesia é comentável, e só poderia ser comentável e nunca explicável. Mas a oposição entre o aqui da casa, a raiz da habitação e a ausência daria-nos uma bela orientação. Mas leio ainda este outro, chamando a atenção para a mesma, neste âmbito de outra natureza, mas a mesma contradição dilacerada. Assim, o Minotauro, longo tempo latente, de repente salta sobre a nossa vida, com veemência vital de monstro insaciado. Ou este outro, para terminar. Efigénia levada em sacrifício entre os agudos gritos dos que a choram.
serenamente caminha com a luz e o seu rosto, voltado para o vento, como vitória à proa de um navio, intacto, destrói todo o desastre. Talvez este caminho, que muito brevemente quis apontar para essa relação contraditória, talvez este seja o caminho possível para falarmos do sagrado na poesia de Sofia. Talvez seja possível, mas para isso, creio, deveríamos desligar-nos, desvincular-nos das nossas emoções do gosto, da sedução da frase bela e mergulharmos trágica e cruamente, criminosa, sacrilegamente e abençoadamente naquilo que aí é revelado. Talvez seja possível, talvez seja até justo. Obrigado. Obrigado. Muito interessante. Uma perspectiva em que o sagrado talvez se configure como uma ficção em que realmente seguir este caminho da abdicação do habitual. Dou a palavra à professora Maria Anderson Sousa Tavares, não sei se quer também. Onde é que isto é? Onde é que eu carrego? Tá? Estão a ouvir? Bem. Então, eu depois desta erudição do meu colega e amigo, fico um bocadinho, numa posição um bocado incómoda. Mas, como este tema, o sagrado e a sua extensão à religião, porque foi assim que eu tratei, é um tema bastante bicudo, ou seja, cheio de bicos. Eu resolvi cingir-me a citações de poemas e àquilo que eu conheço da minha mãe. E acho que isso dá um certo itinerário sobre a maneira como ela encarou o que pode não ser o terreno, o mortal. O sagrado, como eu já disse, é uma questão difícil, sobretudo numa poesia em que a complexidade está na simplicidade. A tão comentada simplicidade da forma sofiana não é simples, sobretudo no que ao sagrado respeita, embora seja nas formulações mais simples desta poesia que o sagrado se perfila. Há em toda a obra vários poemas em que uma luminosidade sacral parece emergir da própria dicção do que é olhado. E aí estaria a tão referida transparência. O Caminho da Manhã é um dos poemas que pode exemplificar esta ligação. Mas esta é uma poesia que também sabe que dizer não é mais que evocar. Evocar o que esteve presente aos sentidos, ao olhar, o que não é exatamente reconstituir. Neste caso, a evocação é uma convocação da presença, não é a presença. Então, de que se fala quando se fala de unidade e de transparência? Fala-se de um poder da palavra poética que aboliria a distância entre a vontade de dizer e um dizer que seria o isso, uma palavra mágica capaz de suspender o tempo na transparência do instante. Mas o que é belo na poesia é ela só poder enunciar na distância. E Sofia é um autor que usa deliberadamente a distância e o distanciamento. Podemos dizer que as palavras são carne e sangue, e isso é muito bonito, mas só sabendo que não são carne e sangue. Como se sabe, esse é o terreno da diferença entre uma metáfora e um sacramento. E a poesia não é sacramento. Aliás, nesta poesia, a unidade é muitas vezes referida como algo de sonhado ou de perdido. Toda a minha poesia oscila entre a confiança nessa unidade e uma espécie de pânico do seu fracasso.
e chama a sua aliança com as coisas, a certa altura, um reino vulnerável. Por isso, desde o início, desde o primeiro livro, nos aparece a nostalgia dessa unidade, que funciona como um impossível necessário, intrínseco à poesia, este sentimento de vazio entre o instante e o tempo. Em Poesia, de 1944, eu vou citar um bocado de um poema. Pudesse eu não ter laços nem limites, ó vida de mil faces transbordante, para poder responder aos teus convites, suspensos na surpresa dos instantes. Pedaço de um outro do mesmo livro. Para sempre está perdido o que mais do que tudo procuraste, a plenitude de cada presença, e será sempre o mesmo sonho e a mesma ausência. E eu acho que posso fazer entrar aqui, muito rapidamente, o recurso poético à mitologia grega. Espero que depois me emendes. Nos deuses gregos, acho que ela encontra o poder de figurar o esplendor da terra e a sua permanência, uma espécie de tempo em que o êxtase da vida suspende a consciência da morte sem deixar de ser a vida. Os deuses gregos tinham as forças e as fraquezas dos humanos, mas não morriam. Não eram eternos, apenas eram. Veja-se, por exemplo, a exaltação de Diónisos no dia do mar. Entre as árvores escuras e caladas, o céu vermelho arde. E nascido da secreta cor da tarde, Diónisos passa na poeira das estradas. A abundância dos frutos de setembro habita a sua face, e cada membro tem essa perfeição vermelha e plena, essa glória ardente e serena que distinguia os deuses dos mortais. Curiosamente, em Dual, portanto, o Dia do Mar é de 1947, Dual já é de 72, essa função poética dos deuses, atribuída aos deuses, é explicada como coisa do passado e nostalgicamente olhada. Aos deuses supunhamos uma existência cintilante, consubstancial ao mar, ao vento, à luz. E emergiam em consciência que se vê, sem que se perdesse o da boda e festa do primeiro dia. Acho que esta é a unidade e transparência de que ela falava. Mas em geografia há um poema que se chama Da Transparência. E eu vou só citar o verso, até porque ele já foi citado hoje. Senhor, libertai-nos do jogo perigoso da transparência. Num livro anterior, No Tempo Dividido, que é um livro profundamente melancólico, escreve: E agora, ó deuses, que vos direi de mim? Caminho nos caminhos onde o tempo, como um monstro, a si próprio se devora. E no poema O Crepúsculo dos Deuses, de geografia, é anterior àquele, é de 67, ela fala intensamente da essência desta perda. Mas eis que se apagaram os antigos deuses sol interior das coisas, e eis que se abriu o vazio que nos separa das coisas. Somos alucinados pela ausência, bebidos pela ausência. E acaba fazendo suas as palavras do oráculo de Delfos, e de dizer ao rei que o belo palácio jaz por terra quebrado. Febo já não tem cabana, nem loureiro profético, nem fonte melodiosa. A água que fala calou-se. E também é aqui, em geografia, que há o recurso a figuras negativas da mitologia grega que figuram o desastre e a tragédia, como, por exemplo, o Minotauro. Gritei para destruir a sombra azul do Minotauro, porque ele é insaciável. Ele come dia a dia, dia após dia, os anos da nossa vida. Bebe o sacrifício sangrento dos nossos dias, come o sabor do nosso pão e a nossa alegria do mar. E é também agora que aparece novamente o terrível solar. Eu penso que isto vai ter alguma coisa a ver com o que tu disseste. Uma estranha face da luz nesta poesia. Nos poemas escritos a propósito das estátuas do Antinous, que não era um deus, mas um amado, desculpem lá, agora perdi-me.
que não era um Deus, mas um amado, ela escreve: noite diurna, até a mais funda limpidez do instinto. Sobre os teus ombros pôs a terrível o meio-dia do divino celebrado no terrestre. E num outro poema, o Antinoso também aparece como uma beleza pesada e o meio-dia noturno. Mas a este propósito, eu gostava de lembrar o 6º poema da primeira secção do primeiro livro, Poesia, em que no seio do assombro, esta terribilidade se manifesta no coração do esplendor. Meio-dia, um canto da praia sem ninguém, o sol no alto fundo, enorme, aberto, tornou o sol de todo o Deus deserto. A luz cai, implacável como um castigo. Bom, então agora vou passar às referências ao grande Deus ausente. E é em tempo dividido que começa a confessar a procura de um outro rosto para a divindade. Aos deuses não perdoos os naufrágios. No dia puro procuro um rosto puro que enfrenta a imagem límpida do mar. O Deus cristão nesta poesia, na maior parte do tempo, é o Deus invisível, o Deus que não nasce da paisagem, que não tem a forma da vida. É o Deus cuja possibilidade não se vê e é com frequência o rosto do silêncio e do vazio. Ele é, como ela diz, de todos os ausentes, o ausente. Vou referir então 2 poemas, um de livro 6º e outro de geografia, em que isto é exatamente dito. Eis-me, em livro 6º, eis-me tendo-me separado de adivinhos mágicos e deuses, para ficar sozinha ante o silêncio e o esplendor da tua face. Mas tu és de todos os ausentes, o ausente. Nem o teu ombro me apoia, nem a tua mão me toca. O meu coração desce as escadas do tempo em que não moras, e o teu encontro são planícies e planícies de silêncio, porque tu és de todos os ausentes, o ausente. E em geografia diz, escreve: sinal de ti, não darei o teu nome à minha sede, de possuir os céus azuis sem fim, nem à vertigem súbita em que morro, quando o vento da noite me atravessa. Pois tudo isso é só a minha vida, exalação da terra, flor da terra, fruto pesado, leite e sabor. Tu não nasceste nunca das paisagens, nenhuma coisa traz o teu sinal. É Diónisos quem passa nas estradas e Apolo quem floresce nas manhãs. Tu não estás no sabor nem na vertigem, pois não te vemos nem te imaginamos. Então encontramos, por um lado, a partir desta altura, uma linha de poemas em que domina uma melancolia sem crença, uma abandonada aceitação do vazio. Por exemplo, em Dual, os 9 poemas de homenagem a Ricardo Reis são profundamente descrentes. E podia dar mais alguns exemplos, e até muito antes o conjunto Poemas de um Livro Destruído, que em 1985 é acrescentado à segunda edição do Tempo Dividido, transformando-o num livro novo, como lembrou Gustavo Rubin. E por outro lado, a sua obstinação, e agora vou falar da obstinação, enfrenta esta evidência do vazio não aceitando, porque esta é uma obra atravessada por um impulso de positividade. Há a sua alegria perante o visível e há a sua melancolia perante o desastre, mas sobretudo há uma poderosa obstinação que por vezes toma o nome de fúria e que a leva a dizer com Antígona: eu sou aquela que não aprendeu a ceder aos desastres. E sobre isto escreve em Dual: devastada era eu própria como uma cidade em ruína, mas no sol dos meus pátios vazios a fúria reina intacta e penetra comigo no interior do mar, porque pertenço à raça daqueles que mergulham de olhos abertos. Isto é o Minotauro de Dual. Mas faz parte da sua obstinação a decisão poética de não aceitar esta evidência, e de 2 maneiras curiosas.
por um lado, em poemas e entrevistas em que se insurge contra Fernando Pessoa, com quem tem uma relação apaixonada e controversa, porque ele faz parte dos que chama os profetas do nada. Neste caso, inclui também Jorge Luís Borges, de quem ela diz ter lido um conto assombroso e terrível. Esta ideia de ligar assombroso e terrível tem muito a ver com a relação que ela tem com Pessoa, que é assombrada e ao mesmo tempo furiosa. E depois há uma outra maneira, mais difícil de falar, de manifestar a sua obstinação. E da sua intransigência. É uma espécie de ato pobre, em que intransigir é aceitar a pobreza e a ignorância como se fazendo parte do rosto de Deus. Esse é um ato poético posto em palavras. Só pode ser um ato... Bem, pronto, desculpem este disparate agora. Eu vou ler só um bocadinho de um poema, Santiago de Compostela. A Santiago não irei como turista, irei se puder como peregrino. Tocarei a pedra e rezarei os padres nossos da conta como um campesino. Mas mais perturbante e mais difícil, nesta linha de aceitação do invisível, é o poema Cânon de Musa. Musa é um livro de 1994. Acho que ela toca aqui aquilo que fez em O Caminho da Manhã, uma proferição a tocar o sagrado. Um gesto de poesia total. Ou, como disse Wittgenstein, no limite a única descrição possível de um poema é outro poema. Descrição, não é interpretação. E um poema é sempre outro, relativamente àquilo que quer ser. O poema Cânon começa por se dirigir mais uma vez aos profetas do exílio e opõe-lhes a absoluta limpidez em que o dizer poético é uma recitação religiosa, não de um caminho matinal, mas da agonia de Cristo. Eu esqueci-me de ver qual é o evangelho que ela está aqui a citar, qual dos 4 evangelhos. Eu tinha anotado aqui, tinha que ver. Pronto. Naturalmente que nesta recitação lemos a sua própria travessia da solidão e da agonia no silêncio de Deus, mas também lemos a obstinada não aceitação dos desastres. Sombrios poetas do exílio, abandonai vosso vestido de cinza, pois o Filho do Homem, na véspera da sua morte, se sentou à mesa entre os homens e abençoou o pão e o vinho e os repartiu. E aquele que pôs com ele a mão no prato o traiu. E uma noite inteira no horto agonizou sozinho, pois os seus amigos tinham adormecido. E no tribunal esteve sozinho, como todos os acusados da terra. E muitos o renegaram. E à hora do suplício ouviu o silêncio do Pai. Porém, ao terceiro dia, ergueu-se do túmulo e partilhou a ressurreição com todos os homens. Obrigado. Muito interessante essas evocações também de traços de liturgias, né, que aparecem sempre conjugados de uma forma muito singular, né? Essa ressurreição que ela também evoca depois em outros lugares, na Grécia, né? Ressurgiremos, em Creta, etc. É muito interessante. Agora dou a palavra a Pedro Mexia. Obrigado. Boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer aos organizadores do colóquio, em particular à Maria, ao Centro Nacional de Cultura e à Câmara de Lagos. Para usar uma imagem bíblica, cabe-me aqui repetir uma cena em que eu já sou, que eu já estou habituado, que é o de falar entre os doutores, sem presumir aqui a função de Jesus nesta história. Mas gostava de... Imagino que uma das possíveis razões para estar em particular neste painel, embora tenha escrito episodicamente nos jornais sobre as reedições de livros de Sofia de Malbrana, mas que uma razão imediata, até em termos temporais, ou quase imediata, possa também ter a ver com uma antologia
que organizei com o José Tolentino Mendonça para a Síria Alvim, que se chama Verbo, e que tem como subtítulo Deus como interrogação na poesia portuguesa, onde estão, evidentemente, onde está representada a Sofia de Mel Brainer. E a partir da minha experiência, da nossa experiência, mas neste caso poderei apenas falar por mim, ao fazer esse livro e ao ler ou reler os autores, gostava de partilhar 4 ou 5 breves notas, uma de caráter genérico e as outras mais especificamente relacionadas com a obra de Sofia. A de caráter genérico é que, como sempre que se fala, como sempre quando se adjetiva a poesia, se chama a poesia, por exemplo, poesia política, poesia amorosa, poesia religiosa, verifica-se que nós só sabemos exatamente o que isso é em abstrato. Várias vezes, quando fizemos a antologia, nos perguntámos: este poema é ou não um poema religioso? Que à partida podia ser uma pergunta sem sentido, porque supostamente os poemas que são qualquer coisa têm a marca desse qualquer coisa. E de facto, alguns dos poemas que estão nesta antologia têm essa marca. E as marcas mais evidentes, nesta temática em particular, a mais evidente de todas é o uso da maiúscula, e particularmente o tu maiúsculo, são as alusões bíblicas, mas evidentemente as alusões bíblicas não é preciso qualquer espécie de imaginário religioso para usar alusões bíblicas ou outras quaisquer num poema. É o facto de alguns poemas, mais do que formas poéticas, o soneto, a elegia, etc., se parecerem muito, e no livro nós tentamos, acho eu, incluir mais do que um de cada uma dessas modalidades, se parecerem com formas de orações, isto é, preces, lamentações, e eu acho que essas várias manifestações estão contidas na antologia. E a outra nota de caráter geral tem a ver com o que é que isso... como é que se manifesta essa relação, e estamos a falar, agora estou aqui a falar de uma forma muito limitativa, porque foi essa forma limitativa que nós escolhemos, até por uma espécie de uma relativa homogeneidade religiosa que em Portugal evidentemente há, ou havia pelo menos na maior parte na época em que a maioria destes poetas escreveram. A antologia começa com o Vitorino Nemésio, o poeta mais antigo, e o poeta mais recente, mas infelizmente já não vivo, é o Daniel Faria. E foi uma antologia que teve algumas reações, teve até reações bastante simpáticas, mas teve 2 ou 3 reações muito abespinhadas, passa a palavra, e uma delas por razões óbvias, e que tem a ver com o gosto e tem a ver com o gosto e com as gerações, que foram os regianos. Evidentemente os regianos não gostaram que uma antologia sobre esta temática não incluísse o José Régio. Cheguei a receber o hate mail de um regiano, que é uma coisa que fica... e a outra foi a presença de autores que ou a própria poesia, a poesia desses autores em geral, ou o tom desses autores nesta temática em particular, soava como demasiado, não sei, desrespeitoso. Não faço bem a ideia de exatamente o que é que e é o caso, por exemplo, da Adília Lopes, que nós incluímos na antologia, e que várias pessoas, para além da resistência que existe ainda, estranhamente, à Adília Lopes, em alguns ouvidos e em alguns gostos, mas nesta antologia parecia particularmente estranho. Ou então que estivessem na antologia poetas onde essa dimensão, se calhar, não parecia nada evidente para a maioria das pessoas. E, como eu digo, não é uma antologia de poetas católicos, nem pouco mais ou menos, mas em que vai do Jorge de Sena ao Armando Silva Carvalho. E eu lembro que nós, ao lermos o cânon, digamos assim, fomos até deparando com surpresas e com formas insidiosas onde estas questões estão presentes nestes vários poetas. No caso da Sofia, 4 notas sobre estes poemas que nós escolhemos, mas que são, evidentemente, apenas uma parte dos poemas religiosos.
de Sofia e que realmente tem um espaço muito diferente, tem uma manifestação muito diferente da maioria dos poemas, chamemos-lhes religiosos para facilitar, que estão nesta antologia, onde, por exemplo, há um caso muito interessante e muito raro na poesia portuguesa e muito raro no cristianismo português, que são os poemas religiosos do Nemésio, que é uma espécie de... que são poemas sobre Deus. Não há muitos poemas sobre Deus, há muitos poemas sobre a religião, há muitos poemas sobre figuras religiosas, sobre a ética cristã, sobre as incongruências do cristianismo, mas sobre Deus não há muitos poemas, não é a nossa tradição, é uma tradição espanhola fortíssima, e na poesia também, mas o Nemésio tem muitos poemas sobre Deus, e isso, mas no caso da Sofia o que havia era, pareceu-nos na altura, e como digo, só posso falar por mim, mas tivemos muitas conversas sobre isso, 4 ou 5 temas que não sendo nenhum deles, evidentemente temas da ordem do sagrado por si só, são temas que a ele podem conduzir, nos casos em que conduzem, evidentemente, e que tem, no caso da Sofia, uma leitura particularmente diferente ou idiosincrática, e começando talvez por uma das mais evidentes, ou por 2 das mais evidentes. Uma é a questão da imanência, a questão da claridade, a questão da unidade e tudo isso, que na verdade é sempre é mais ou menos entendida, qualquer poética do imanente, qualquer poética do mundo natural, qualquer poética dos sentidos, tende a ser, de uma forma, numa espécie de automatismo, lida como sendo alheia à tradição cristã. Mesmo que seja num autor que se insere de algumas formas, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista poético, nessa tradição. E, no entanto, a verdade é que, como noutros momentos desta poesia vemos, não há nenhuma razão para termos esse automatismo. Nenhuma razão para termos automatismo. Se quisermos ir às fontes, se quisermos ir ao Gênesis, Deus criou o mundo e viu que tudo era bom. É uma frase que nos dá para exaltar a criação até ao fim dos nossos dias, com fundamento bíblico, por assim dizer. Ou seja, a ideia de que há alguém que fala das coisas concretas, dos frutos terrestres, para citar o famoso título, essa pessoa está, ipso facto, fora da tradição cristã. Porquê? Não vejo nenhuma razão para isso, e, na verdade, tanto mais quanto esse fascínio pela imanência nunca parece ser exatamente panteísta sequer, ou seja, há qualquer coisa que excede a natureza, que é um possível encaminhamento para essa ideia de qualquer coisa que excede a natureza para um imaginário religioso ou um imaginário do sagrado. A segunda questão é, evidentemente, a questão da Grécia, em que, evidentemente, já imagino que já tenha vindo muito à baila neste colóquio, e há aqui muitas pessoas que, evidentemente, sabem muito sobre isso, mas que a única nota que eu gostava de deixar sobre isso tem a ver também com a mesma... Por um lado, com a mesma ideia, a ideia de que o paganismo é uma espécie de marcador, o paganismo no sentido de uma referência, eu usei mal a palavra, a referência à antiguidade greco-latina é uma espécie de marca imediata de um paganismo ou de um hedonismo, ou seja do que for. E é muitas vezes, né? E até às vezes é uma marca de anticristianismo declarado, não faltam os poetas que recorrem à antiguidade clássica como uma espécie de arma de arremesso contra a perversão de várias relações humanas e de relações com a natureza que o cristianismo supostamente instaurou. E no caso de Sofia do Abraham, o que acontece é que há qualquer coisa da ordem de aquilo que o Joaquim Manuel Magalhães chamou assimilação, em que há aquela espécie de leitura grega do cristianismo, leitura cristã da Grécia, não é? Nós não sabemos exatamente o que acontece em cada um dos poemas, mas há certamente uma afirmação que a Sofia faz penso que numa entrevista, em que fala da Grécia e do cristianismo como 2 formas de positividade. Já dizer isto desta maneira é uma forma pouco habitual de ouvirmos, uma menção pouco habitual, mas diz que na tradição cristã há a positividade do mundo imanente, acresce a ideia da ressurreição. Portanto, como se a cultura grega tivesse resposta para tudo, menos resposta para a morte. E essa ideia é recorrente em alguns poemas. Há muitos poemas sobre
a ressurreição, sobre aquele poema Ressurgiremos, etc. Esse poema, aliás, diz uma coisa interessante, diz ressurgiremos, e que, portanto, todo ele remete para a ideia da ressurreição, ressurgiremos na luz de Creta, portanto, a total assimilação entre uma ideia da ressurreição da carne, que é evidentemente alheia a este imaginário greco-latino, e uma ideia cristã muito forte. A terceira, já não sei se é a terceira, penso que a terceira ideia é a maneira como, e por isso falei há bocado no Nemésio, como a consciência cristã e a consciência em particular da justiça aparece muito no choque com a vida concreta, e então aí sabemos, evidentemente, as tomadas de posição de Sofia de Melbrenner, sabemos o Manifesto dos 101 Católicos, Capela do Rato, tudo isso, e portanto isso são informações biográficas e sociológicas e sociopolíticas que não podemos ignorar para usar o famoso verso, mas que na verdade tomam, parece-me, ou adotam formas e fórmulas de indignação variadas que podem ser de origem cristã, mas também pode ser a Antígona, há uma espécie de contínuo entre formas fortes da justiça e, portanto, da denúncia da injustiça. E o último ponto tem a ver, o penúltimo, antes de uma breve epílogo, o penúltimo tem a ver com a ideia do tempo e do futuro. Evidentemente que o tempo dividido, por exemplo, e a própria divisão interna do sujeito, enfim, de qualquer sujeito, mas do sujeito destes poemas, do eu destes poemas, que é um eu, como a Maria disse, e é muito importante, é um eu relativamente impessoal. Esse eu está dividido de muitas formas, porque, por exemplo, quando diz, há um poema que diz, este é o tempo de, e cada verso é uma denúncia de uma coisa que está a acontecer no tempo no sentido mais prosaico. É quase uma espécie de leitura dos jornais. Este é o tempo em que isto acontece. Mas depois há outros tempos. Há um tempo, por exemplo, que separa, um tempo irremediável que separa os que estão vivos dos que estão mortos, e esse tempo também nos divide. Os mortos vivem num tempo a que nós não temos acesso. E há também uma ideia qualquer de futuro. Há uma estranha, ou não, positividade quanto à possibilidade de haver um futuro que seja um futuro não apenas da ordem do político, e, certamente também da ordem do político, mas à medida em que a poesia se torna mais política e mais politizada, também essa ideia de futuro que usa muitas vezes a linguagem religiosa ao ponto de nós não sabermos, lá está, se alguns daqueles poemas são poemas políticos, são religiosos, muitos deles podem ser perfeitamente, como aliás já foi dito, poemas amorosos também, e essa ambiguidade evidentemente é da natureza da poesia. E a própria Sofia diz numa entrevista que as religiões não condicionam o humano, mas fundam-o. São as ideologias que condicionam as pessoas. E, portanto, essa ideia da recusa do cristianismo como uma ideologia, mas a aceitação como uma fundação do humano, num certo sentido, é quase como se fosse mais um hífen. Fala-se na herança judaico-cristã, mas greco-latina judaico-cristã. Fundações do humano, onde ela consegue ver, à medida da sua vontade poética, das suas necessidades poéticas, uma continuidade. E o epílogo tem a ver com uma carta, e que também se liga com estas questões, evidentemente, com uma carta a Jorge de Sena. Aliás, a correspondência com o Jorge de Sena é, como todos bem conhecem, magnífica, e há uma divertida discussão sobre os gregos, e em que o Sena faz de estraga-festas, como ele gostava de fazer, dizendo, enfim, os gregos eram os brutos, como toda a gente. E a Sofia escreve isto. E isto tem a ver também com os poemas, e a Maria já leu um deles em que fala do ausente. Há mesmo um poema que diz:
um Deus que nunca tem um rosto, que é uma frase estranhíssima para ser dita por um católico. Se fosse dita por um muçulmano não era estranho, se fosse dita por um judeu não era estranho. Um católico dizer que Deus nunca tem um rosto é particularmente estranho, até do ponto de vista da tradição pictórica, em que o rosto e a noção do rosto é muito forte. Mas nessa carta ao Sena, Sofia diz: volto apta a compreender o Evangelho que São Paulo pregou em Atenas, na Acrópole. Ora bem, na verdade, isso é duplamente interessante, e com isto termino, porque essa pregação de São Paulo em Atenas, segundo a tradição, foi a menos convincente para o auditório que ele teve. Ou seja, foi o que os Atos dos Apóstolos relatam, foi uma notável frieza, ceticismo ou hostilidade do auditório, que não compreendia bem aqueles conceitos que ofendiam uma religião, uma civilização avançada como era a grega, por outro lado. Mas, ao mesmo tempo, a maneira como, mais uma vez, segundo as fontes bíblicas, São Paulo acha uma maneira de quebrar o gelo, por assim dizer, e que é, evidentemente, aquela imagem do Deus desconhecido, em que ele diz: no caminho para aqui havia um altar a um Deus desconhecido, e portanto sei que também tem deuses que não conhece, e ouvi falar-vos de um Deus desconhecido. E eu acho que na melhor das leituras que eu consigo fazer da poesia da Sofia e de muitos dos poetas, aliás, que estão nesta antologia que fizemos, não é exatamente o Deus conhecido o mais interessante, até porque isso dá geralmente aquela poesia confessional e autossatisfeita, que é uma matéria, que é uma atitude que parece-me a mim contraditória com qualquer espécie de espiritualidade, mas essa ideia muito estranha e feita de uma forma muito original pela Sofia, que é: vou falar-vos de um Deus conhecido, culturalmente conhecido, dado na escola, que faz parte do protocolo de Estado, dessas coisas todas, portanto, conhecem muito bem, mas vou falar-vos de um Deus, de um sagrado, que se calhar é desconhecido, que se calhar vos é desconhecido, que se calhar a conhecem sem conhecer. E é essa abertura para uma espécie de estranhamento daquilo que podia ser o menos estranho para nós, portugueses, que é a tradição católica, é a especificidade que a mim mais me toca na leitura da poesia de Sofia Nelbrenner na sua relação com o sagrado. Obrigado. Muito obrigado, parece-me muito interessante todos os estímulos que surgiram aqui, e tentando resumir ou fazer uma ligação, parece-me que justamente essa indefinibilidade do sagrado, de uma certa forma, e de outra forma também do religioso, parecem conceitos que nós já damos por assentes, mas realmente são passíveis de muitas interpretações. E o que eu queria assim, propor era eventualmente ver realmente como Sofia mede estes conceitos, porque é verdade que ela diz na Grécia, né, o divino precede os deuses, que é uma frase muito parecida ao que ela diz quando fala da poesia, que eu aprendi a poesia antes de saber que existe a literatura. Há qualquer coisa de uma substância que não é facilmente visível, que ela colhe e que ela procura, e a qual dá vários nomes. E às vezes contradiz a ela própria. E o que eu referia de ficção à volta disto é porque realmente ela na Grécia vive uma epifania que começa no Algarve, começa na aproximação a um mundo que é cultural, ao qual que ela pressente nas pinhas, na forma da natureza, que tem uma exatidão, tem uma justeza que é muito grande, que ela procura reconstruir na linguagem. Por isso eu penso, ela na paisagem procura a sua própria linguagem. E esta relação com a imanência que o Pedro dizia é realmente natural para ela, porque
assim como natural é a relação que ela tem com a poesia. Ela dizia, eu achava que a poesia era uma coisa imanente, bastava estar atenta para captar. E nisto, a poesia há muito, ocupa uma dimensão que é muito parecida com a dimensão que ela chama de sagrado. Né? Ela vai para a Grécia e diz a Jorge de Sena, ali tudo é sagrado, tudo é belo, não há... A luz grega deixa a fealdade de lado. Né? E é famosa aquela reação da Agostina, que estava com ela, que lhe apontava aos homens, então, aquele feio. E a Sofia dizia, esse é turco. Né? Continuava na sua ficção. A Jorge de Sena, como diz o Pedro, dizia assim, os gregos inventaram a democracia para se falsificarem, são os esclavagistas, uma coisa. E ela ignora-o completamente e continua no seu caminho de beleza, de perfeição e de caminho. Portanto, este relacionamento que ela tem com o sagrado, com a imagem de Deus, e no poema Ressurgiremos sob os muros de Knossos, e é preciso erguer a exatidão da cruz na luz de Creta, é realmente isto. E os poemas que a Maria foi citando são absolutamente abandonadores das nossas convicções, porque ela põe tudo em xeque, põe tudo numa dimensão de grandes possibilidades, mas também de grandes impossibilidades. E isto foi o que me parece ter sido evocado. Não sei qual é a impressão do professor José Pedro. Quer dizer alguma coisa? Podes? O que é que eu ia dizer? Pois eu quis sublinhar esse lado do impossível, possível, impossível, de uma certa paradoxalidade, de uma certa contradição que atravessa com uma fúria toda a poesia dela, porque também a atravessava ela. Como eu disse no princípio, isto é feito com o conhecimento da poesia, com o conhecimento da pessoa. A minha mãe era uma pessoa extremamente inquieta, não era nada uma pessoa pacífica ou serena, era às vezes feroz na sua inquietação, e isso sente-se e passa para a poesia e sobretudo para a questão religiosa e na sua ligação com a questão poética, porque há sempre aí a procura de uma coisa e uma consciência de que essa coisa não foi atingida, essa unidade não foi satisfeita, é um wishful thinking, e naturalmente todos os poetas, não é? Encontrar a palavra perfeita para dizer aquilo que eu quero dizer, mas aquilo que eu quero dizer também não é a coisa, nunca será a coisa. Depois eu queria lembrar uma coisa sobre, que eu acho muito engraçado, sobre a luminosidade da Sofia. Eu chamei a atenção para aqueles momentos em que há de uma solaridade terrível, mas também o primeiro livro fala muito mais da noite do que do sol, e é uma noite absolutamente deslumbrada e luminosa. Isso é muito impressionante, quer na poesia, no Dia do Mar não tanto, mas a poesia e Dia do Mar são, no Dia do Mar não tanto, a poesia é um livro carregado de jardins à noite, caminhos à noite e uma noite perfeitamente luminosa. É por isso que a gente diz, a Sofia é solar desde o princípio. Esse princípio nem sempre é solar, esse solar nem sempre é diurno. É este movimento que eu quis chamar um bocado a atenção nesta questão de... Bem, eu vou passar a palavra ao outro, alguém se tu não quiseres... Eu queria... Acesso? Tá. Enfim, apreciei muito o que os meus colegas de sofá disseram. Há, no entanto, um aspecto, permitam-me uma desconfiança e dois reforços, por assim dizer. O que eu penso, eu continuo a achar que há demasiada rapidez na passagem do sagrado para o religioso. Não vejo tão rapidamente essa passagem e portanto, isso suscita-me algumas reservas.
Por outro lado, acho que foram ditas coisas que me interessam particularmente e que têm muito a ver com a Sofia, e têm muito a ver connosco, têm muito a ver, talvez, com os cuidados ou o ascetismo que a nós deve ser dirigido também. Uma é de caráter cultural. Acho muitíssimo interessante essa ideia de não é o judeo-cristianismo, mas é o judeo-cristianismo helenista e romano. Isso é realmente uma grande questão, e é uma grande questão para quem nós somos hoje, até porque não teria sido possível uma cristandade se não alicerçada na grande cultura grega e romana, porque era aquela que poderia dizer o real, e nós só podemos referir o real mediante a linguagem. E isso é um ponto que eu acho que devia ser particularmente desenvolvido e que se vê na obra da Sofia justamente nesse acordo dos contrários, se quisermos. Agora, há outra coisa que me parece muito mais importante, o Pedro Mexia falou nisso, e que eu acho que ultrapassa o muro da Sofia, que é o perigo de transformarmos o sagrado, o religioso, justamente do ponto de vista moral, e pode ser cultural, não há nada pior do que o conformismo cultural, seja ele elogioso, abençoado, etc., e que, na verdade, a meu ver, se afasta muitíssimo do aspecto indomável, selvagem, da experiência da poética de Sofia, como eu suponho de qualquer experiência verdadeira e autenticamente poética, que é tudo menos firme, que é tudo menos segura, que é tudo menos conformada e conformada, não é? E cómoda, e que é realmente um tremor, um tremor de vária ordem perante essa ambiguidade do sagrado ou perante essa outra coisa, não é? E isso parece-me muito forte. E isso, por isso eu tentei dizer que, no fundo, olhar para a Sofia me parece exigir superarmos o pequeno gosto, não é? O gostinho, o verso belo, porque é muito mais terrível que isso, de facto. Muito mais terrível, quer dizer, que é realmente o sagrado. Sim, essa inquietação que paira em vários pontos é qualquer coisa de realmente assustador, acho. Eu não sei se concordo. Eu estou totalmente de acordo com o que o professor José Serra disse. Eu, na verdade, embora evidentemente a minha perspectiva fosse... Sim. Mas estou de acordo, evidentemente a minha perspectiva tinha muito a ver com o âmbito do livro, mas há uma coisa que eu gostava de dizer, porque eu acho que, aliás, foi referido já ao livro do Emanuel Brandão, e ele tem um capítulo, Emanuel Brandão, que se chama, não é? Emanuel Brandão, que tem um capítulo que eu acho muito significativo nessa passagem demasiado rápida, porque eu acho que ela própria, evidentemente que sagrado e religioso não são a mesma coisa, mas eu acho que os próprios poemas fazem essa passagem muito rápida, neste sentido em particular, que é por exemplo, a quantidade de poemas que nós podemos qualificar como uma espécie de vidas de santos, sendo que na maior parte deles são poemas absolutamente laicos e de figuras laicas, ou seja, tanto se podem subsumir à categoria vidas de santos em alguns poemas de Sofia, Clara de Assis e do António Ferreira Gomes, como a Catarina Eufémia, ou o Salgueiro Maia, ou o Teixeira de Pascoais, ou o Lorca. Há qualquer coisa de exemplaridade humana naquelas pessoas em que, sem darmos por isso, fazemos essa transição entre a exemplaridade meramente humana e aquela que pode ser entendida para quem acredita nisso como mais do que humana, uma virtude mais do que humana, ou pelo menos ajudado por mais do que isso, de uma forma súbita. E isso também nos faz pensar que alguns dos poemas com um tema, com um assunto, com um destinatário que não é da ordem do religioso ou do sagrado,
pode ter um tom muito parecido com esse que é. Evidentemente que as vidas de santos não são muito diferentes das vidas dos varões virtuosos, etc. E as vidas paralelas e tudo mais, e tudo isso. Evidentemente que não é um modelo novo, mas há qualquer coisa de uma exemplaridade fora do comum, passa a redundância, nessas figuras e, portanto, eu sinto muitas vezes esse deslizamento, concordando absolutamente com o que disse, sinto que há muitas vezes esse trânsito em que nós não sabemos, e por isso é que eu falei dessa pergunta que nós fizemos um ao outro, o Tolentino e eu, que é: este poema faz sentido nesta antologia? E muitas vezes não concordávamos. Eles diziam: não, isto é um poema de amor. Eu disse: não é nada um poema de amor. Um poema de amor a quem? E este tu? Tu é Deus. Tem que ser Deus por ter maiúscula. Porquê que a maiúscula nos... É que em última análise, no limite, talvez possamos ler e escrever como quem ora. Quer dizer, em última análise, e é a questão do paganismo também, que é muito, só uma visão verdadeiramente apertada é que pode considerar o paganismo como uma coisa irreligiosa, ou uma coisa que nós dizemos pagã, é tudo menos pagão, no sentido linear do termo, como se fosse secular ou terrestre. Se há alguma coisa que apela a alguma outra coisa, é também o paganismo, evidentemente. Portanto, talvez seja justamente isso também, que se nós mordermos esse mistério terrível, talvez possamos começar a pensar como quem ora. Mas é preciso esse momento muito indomável, muito difícil de dizer para ele. É muito pertinente, acho. A Sofia é que dizia, não é? Aquela instante que surpreende e fita e enfrenta a eternidade. E depois, no filme de João César Monteiro, ela dizia: porque nós construímos a eternidade aqui, é no presente. E, portanto, esse olhar e esse pensamento estruturado, como o José Pedro estava a dizer, é exatamente o que é preciso para você. Alguma questão na audiência? Tem que ir lá a Teresa Benha. A Sofia está a sugerir que eu vá aí dizer o poema, mas eu acho melhor dizer daqui, não fui convidado. Eu digo daqui, chega a todos. Então eu vou dizer um poema que é uma homenagem a Sofia, de quem eu era amigo, como as filhas sabem. O poema chama-se Resposta da Última Pitonisa de Delfos aos emissários da Imperatriz Aurélia. Aurélia é um personagem de ficção, nascida pagã, mas que se converteu ao cristianismo através do casamento com o imperador. Diz aos que te enviaram que os deuses já não falam a linguagem dos homens, que os sussurros das árvores já não fazem sentido. Diz à que te enviou que já nem as mulheres têm acesso ao ventre da terra, e que até o olhar da pitonisa se virou para fora, que as colunas foram roubadas dos templos e já nada sustenta o mundo. Diz à imperatriz que desconfie desse Deus novo que não tolerou os que nos protegiam, e faz-lhe saber que os homens que ora julgam abandonar os deuses, breve sacudirão o jugo do império. Obrigado. Eu tenho aqui, para quem quiser, tenho aqui um depoimento sobre a relação que tive ao longo das décadas com a Sofia, que tenho aqui, se alguém quiser ler, inclui o poema. Agora também fica à disposição, então. Obrigado. Mais alguma questão? Sim? Teresa? Aquele senhor no final da fila. Boa tarde. Vou pôr uma questão muito ingênua, mas durante todo o dia, naturalmente, tivemos aqui esta fotografia de Sofia, que quanto a mim esteve a ver-nos, a ouvir-vos e a pensar. Eu julgo que ela principalmente está a pensar.
perguntava o que é que ela está ou estará a pensar de tudo o que se passou hoje durante o dia. O que ela estará a pensar de tudo o que se passou hoje? Então, a Maria, se calhar, pode responder. Eu penso que ela pensa que cada ser humano pensa, diz, faz ou sente no seu atual nível de consciência. Obrigado. Há mais uma questão. Eu peço desculpa do meu tom prosaico no meio de tanta erudição, mas gostava de chamar a atenção para um aspecto da poesia de Sofia, à qual eu sou particularmente sensível, porque foi professora de português toda a minha vida. E é o valor que ela dá à palavra. Tantos poemas em que ela salienta a importância da palavra, a começar por Pátria, onde ela diz: e pela limpidez das tão amadas palavras, sempre ditas com paixão, pela cor e pelo peso das palavras, pelo concreto silêncio limpo das palavras, de onde se erguem as coisas nomeadas, pela nudez das palavras deslumbradas. E depois diz, por exemplo, em coral: ia e vinha, e a cada coisa perguntava que nome tinha. E mais, eu salientei alguns destes poemas. Breve encontro. Este é o amor das palavras demoradas, moradas habitadas. Nelas mora, em memória e demora, o nosso breve encontro com a vida. Também já se falou aqui de ressurgiremos, onde ela diz: ressurgiremos ali onde as palavras são o nome das coisas. E também num poema, peço desculpa, tenho que tirar os óculos para ler ao perto, num mundo nomeado ou descoberta das ilhas, iam de cabo em cabo nomeando baías, promontórios, enseadas. Em costas e praias surgiam como sendo chamadas. E as coisas mergulhadas no sem nome, da sua própria ausência regressadas, uma por uma ao seu nome respondiam, como sendo criadas. Este valor da palavra, que eu acho que é tão importante, porque nós existimos pela palavra, pela língua que somos, como cultura, como país, como história. Nós existimos pela língua que temos, como qualquer povo existe pela língua que tem. E eu lembro-me ainda, desculpem lá, num poema que eu aprecio particularmente, Com Fúria e Raiva. Com fúria e raiva acuso de Magogo e o seu capitalismo das palavras. Pois é preciso saber que a palavra é sagrada, que de longe, muito longe, um povo a trouxe e nela pôs sua alma confiada. De longe, muito longe, desde o início, o homem soube de si pela palavra e nomeou a pedra, a flor, a água e tudo emergiu porque ele disse: com fúria e raiva acuso o demagogo que se promove à sombra da palavra e da palavra faz poder e jogo e transforma as palavras em moeda, como se faz com o trigo e com a terra. E desculpem, já agora, a palavra, Heraclito de Éfeso diz: o pior de todos os males seria a morte da palavra. Diz o provérbio do Malenquê: um homem pode enganar-se em sua parte de alimento, mas não pode enganar-se na sua parte de palavra. E eu peço desculpa para terminar. Sinto-me particularmente... Eu não sou lacobrigense, adotei Lagos desde 1980, mas sinto-me particularmente honrada por Lagos estar a celebrar Sofia neste ano, porque ela deu uma visibilidade a esta cidade que é uma coisa espantosa. E no poema Lagos 1, ela diz: na precisa claridade de Lagos é-me mais difícil aceitar o confuso, o disforme, a ocultação. Eu peço desculpa, eu sou contra o acordo ortográfico, que acho que é um crime que está a ser cometido, como disse Vasco Graça Moura, é um crime contra a língua portuguesa, e sendo um crime contra a língua portuguesa, é um crime contra a identidade nacional. Eu peço desculpa, não sou nacionalista, mas sou portuguesa, e sou pela língua que falo. Obrigado. Eu estava na dúvida de fazer esta pergunta porque é uma pergunta muito extraliterária, mas é uma curiosidade verdadeira que eu tenho, tendo-os ouvido aos três. Foi uma mesa espantosa e muito complicada, não é? Porque é realmente uma questão muito complicada. Eu tenho uma curiosidade que já tenho há muito tempo. Eu evito sempre fazer perguntas muito biográficas, mas vou fazê-la. Se a Maria tem alguma ideia se a Sofia conversava com o Rui Sinati sobre
ela conversava muito com o Rui Sinatra. Eu acho que eles tiveram uma verdadeira paixão um pelo outro, pelo que se encontra nos poemas deles. Alguns eu identifico, porque identifico maneiras que ela tinha de falar dele, e no Rui Sinatra, quando a gente folheia olha, no outro dia comprei, porque já não sabia onde é que tinha, aquelas edições que ele fez em 75, como é que se chamam? Que são em papel comum. Agora não me lembro dos títulos. São uma espécie de... Folhas volantes. O modelo é o não sei o que da água. Como é que se chama? Eu estou tão cansado. A borda d'água. Pronto, o modelo é a borda d'água. Ela faz assim, ele faz assim. Aliás, parece-me que até se chama borda d'água. Sim. E encontro ali poemas de verdadeira paixão por ela, ainda já em 75. Aliás, alguns a brincar. E a Dona Sofia, ele estava absolutamente contra a situação pós-25 de Abril. Ele era um furioso anti-revolução, verdadeiramente. Embora não... isto é o que eu acho, lendo aquelas coisas dele. O que não tem mal nenhum, é um poeta extraordinário. Mas eles conversavam imenso sobre tudo e mais alguma coisa. Não sei se conversavam sobre questões religiosas. Isso era a minha curiosidade. Obrigada, Maria. Só para acrescentar, no colóquio que fizemos em Roma, 12 de junho, o nosso colega Brunello De Cusatis fez uma intervenção justamente entre Rui Sinatra e Sofia, e sublinhava esse aspecto de guru que o Sinatra tinha, como a Sofia reconhecia, e como grande mentor daquela geração. E lembrava aqueles rituais todos em que ele participou em Timor, não é? Porque ele, fortemente católico e fortemente ligado à cultura católica, tinha participado e feito aqueles rituais de sangue completamente indígenas, e em que se tornou realmente timorense, e mesmo nisto era um aspecto que ligava. E até aquela famosa questão da dança com S principia em Sinatra, não? Lembras muito bem, tu, como é que dizia? Portanto, aquilo é a coisa... Eu não sei se principia em Sinatra, porque as primeiras edições, eu acho que ele leu aquela entrevista da minha mãe e resolveu que, daí para a frente... A Joana que é experta nisso. Não sei. A Joana talvez possa esclarecer. Ele já nas primeiras edições escrevia dança com essa, eu acho que não. Não, e ele não escreve sempre, na realidade, não é uma coisa. Eu acho que é um assunto aquilo bastante foi uma incerto. Que lhes deu. Desculpa. Deu aos dois ao mesmo tempo. Mas não. Bem, se não há mais questões, eu encerro aqui esta sessão e passo depois a palavra ao professor Fernando Cabral Martins para fazer o encerramento oficial do colóquio. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a todos.